Você sabia que existem lugares na Terra onde, por mais dinheiro que você tenha, simplesmente não pode entrar? Alguns escondem segredos militares, outros guardam patrimônios que podem desaparecer com a presença humana. E existem lugares tão perigosos que colocar os pés neles pode significar nunca mais voltar. Hoje vamos conhecer alguns dos lugares mais proibidos do planeta. Mas antes, eu sou Nath Dantas e você está assistindo a playlist Só Pra Curioso aqui no Universo Plural. Se prepara que hoje esse vídeo vai explodir a sua mente. A Ilha das Cobras é como a Ilha da Queimada Grande ficou conhecida. O motivo é literal. Neste local existe um número altíssimo de cobras, quase uma cobra por metro quadrado. E para completar, ali vive uma das serpentes mais venenosas do planeta, a jararaca ilhoa, que não existe em nenhum outro lugar do mundo. E como explicar tudo isso? Milhares de anos atrás, o nível do mar subiu e a ilha foi separada do continente, fazendo as serpentes ficarem presas ali. Sem mamíferos para caçar e precisando se alimentar para sobreviver, elas mudaram completamente sua estratégia de caça e passaram a depender quase que exclusivamente das aves migratórias que pousavam na ilha durante as suas viagens. E foi aí que a evolução entrou em cena. Ao longo dos milhares de anos, a seleção natural favoreceu as serpentes que conseguiam capturar essas aves antes que elas levantassem voo novamente. Como resultado, a jararaca ilhoa desenvolveu um veneno extremamente potente e de ação muito rápida, capaz de imobilizar a presa em poucos instantes. Hoje, ela é considerada uma das serpentes mais venenosas das Américas para suas presas, e justamente por ser uma espécie isolada. E é por isso que praticamente ninguém pode visitar a ilha. Existe um risco enorme para o ser humano, mas não somente por isso. Pesquisadores estudam o veneno dessa espécie há anos, porque suas moléculas podem ajudar no desenvolvimento de novos medicamentos. Qualquer interferência humana pode colocar em risco um dos ecossistemas mais únicos do planeta. E é justamente esse isolamento que permitiu que a ilha se tornasse um dos exemplos mais fascinantes de como a evolução pode transformar uma espécie quando ela é obrigada a sobreviver em condições completamente diferentes. Agora, no extremo norte da Noruega, em uma ilha no meio do Ártico, existe um bunker, construído dentro de uma montanha que guarda algo muito valioso. Para chegar até lá, é preciso atravessar portas de aço reforçadas, corredores protegidos e sistemas de segurança projetados para resistir ao tempo e aos grandes desastres. Mas por que tanta proteção? Porque ali dentro está guardado os bens mais valiosos da humanidade. O bunker, chamado de Global Seed Vault ou Doomsday Vault, o cofre do dia do juízo final, abriga mais de 1 milhão de amostras de sementes, representando milhares de espécies de plantas cultivadas no mundo inteiro. Arroz, feijão, milho, trigo, cevada e muitas outras. É uma verdadeira biblioteca, criada para preservar a diversidade genética das plantas que alimentam bilhões de pessoas. Imagina só uma guerra nuclear, uma pandemia agrícola ou então uma catástrofe climática que destrua plantações inteiras, que torne impossível cultivar alimentos em determinadas regiões. Se isso acontecer, essas sementes podem ser a diferença entre recomeçar ou não. E é por isso que o local funciona como um gigantesco backup da agricultura mundial. Países de todos os continentes enviam cópias das suas sementes mais importantes para que elas permaneçam protegidas, mesmo que algo aconteça com as coleções originais. Pouquíssimas pessoas têm autorização para entrar nesse bunker. O acesso é extremamente restrito para manter o acervo intacto, sem riscos de danos, contaminação ou então perda de sementes, garantindo que elas permaneçam preservadas e viáveis por décadas ou até séculos. No fim das contas, aquele lugar gelado no Ártico não guarda ouro, joias ou documentos confidenciais. Ele guarda algo muito mais importante: a possibilidade da humanidade recomeçar.
Há também um lugar onde estão guardados documentos escritos há mais de 10.000 anos, de modo bem restrito. Esse lugar fica dentro do Vaticano e fica sob poder do Papa. Hoje em dia, esse acervo se chama Arquivo Apostólico do Vaticano. Mas também, muito tempo antes, ele ficou conhecido como Arquivo Secreto do Vaticano. Esse nome, secreto, alimentou uma infinidade de teorias da conspiração que você já pode imaginar, né, ao longo das décadas. Há quem diga que ali estariam escondidas provas da existência da vida extraterrestre. Outros acreditam que o Vaticano guardaria evangelhos considerados proibidos, livros que teriam sido excluídos da Bíblia ou então manuscritos, capazes de revelar uma versão completamente diferente do cristianismo. Existem ainda teorias que falam sobre antigas profecias do fim do mundo, documentos que revelariam a verdadeira identidade de figuras históricas, registros da localização da Arca da Aliança, do Santo Grau ou até mesmo supostos relatos de fenômenos sobrenaturais investigados pela própria Igreja. Algumas pessoas chegam a acreditar que o Vaticano teria acesso a conhecimentos científicos muito à frente da sua época, ou então documentos capazes de mudar a forma como entendemos a história da humanidade. Mas é importante dizer que nenhuma dessas teorias jamais foi comprovada. Grande parte delas surgiu justamente porque o acesso ao arquivo sempre foi muito restrito. Mas ao contrário do que muita gente imagina, o arquivo não é totalmente fechado. Pesquisadores podem solicitar o acesso, mas existe uma condição: é preciso comprovar que a pesquisa tem finalidade acadêmica, apresentar um projeto detalhado e receber autorização do próprio Vaticano. Além disso, o acesso é limitado a uma pequena quantidade de documentos por dia, justamente para preservar um acervo extremamente delicado. O Arquivo Apostólico reúne cerca de 85 quilômetros de prateleiras, imagine só, com milhões de documentos produzidos ao longo de mais de 12 séculos. Entre eles estão cartas de Michelangelo, o próprio, correspondências de reis europeus, registros de julgamento de Galileu Galilei e até documentos relacionados aos cavaleiros templários. Demais, né? Talvez não haja mistério por lá, mas quando um lugar reúne séculos de história, permite a entrada de poucas pessoas e guarda milhões de documentos que quase ninguém viu, a imaginação acaba preenchendo os espaços onde faltam respostas. E se existe um lugar que se tornou sinônimo de mistério no mundo inteiro, esse lugar, meus amigos, é a Área 51. Ela fica escondida no meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, cercada por placas de advertência, câmeras, sensores e uma segurança extremamente rigorosa. Durante décadas, o próprio governo americano se recusou até mesmo a admitir oficialmente que aquela base existia. E foi justamente esse silêncio que deu origem a uma das maiores fábricas de teorias da conspiração da história. Há quem acredite que depois do famoso caso Roswell, em 1947, destroços de uma nave alienígena e até corpos de extraterrestres teriam sido levados para a Área 51 para serem estudados em segredo. Outras teorias dizem que o governo escondia tecnologia capaz de revolucionar a humanidade, como sistemas de antigravidade, armas futuristas e até mesmo projetos de engenharia reversa de naves de outros planetas. Em 1989, um homem chamado Bob Lazar afirmou ter trabalhado em uma instalação secreta chamada S4, que, segundo ele, ficaria próxima à Área 51. Lazar disse que participou de um projeto de engenharia reversa de naves extraterrestres e que essas naves utilizariam um elemento químico desconhecido na época, chamado elemento 115. Anos depois, esse elemento realmente foi sintetizado
sintetizado em laboratório e recebeu o nome de moscóvio. Por isso, muita gente acredita que Bob Lazar dizia a verdade. Por outro lado, cientistas explicam que o moscóvio produzido em laboratório é extremamente instável e dura apenas frações de segundos, não apresentando as propriedades descritas por Lazar. Além disso, nunca foram encontradas provas independentes de que realmente trabalhou onde afirmou. Mas o que realmente acontece ali? Hoje se sabe que a Área 51 foi criada durante a Guerra Fria para desenvolver e testar aeronaves militares altamente secretas. Foi lá que aviões como o U-2 e mais tarde o SR-71 Blackbird passaram por testes. Na época, essas aeronaves voavam tão alto e tinham formatos tão incomuns que muitas pessoas acreditavam estar vendo discos voadores. E somente em 2013, a CIA finalmente reconheceu oficialmente a existência da Área 51. Porém, até hoje, boa parte do que acontece dentro da base continua sendo confidencial por razões de segurança nacional. No fim das contas, ainda continua sendo um grande segredo muitas dessas teorias. Tudo isso junto ajuda a transformar a Área 51 no lugar mais famoso do mundo, quando o assunto é vida extraterrestre principalmente. Quantos mistérios nesse vídeo, hein? Minha mente explodiu real. Tanta coisa que até Deus duvida, como diria aquele ditado. Esse vídeo nos mostra como o mundo e o universo são gigantescos e nós ainda temos muito para descobrir e explorar. Por isso, continue curioso. Tchau!